Olá, sejam bem-vindos ao programa Nova Vida, o programa da família paraense. Hoje nós vamos receber a doutora Patrícia Araújo, promotora de justiça de Ananindeua, para conversar sobre adolescente em conflito com a lei, dependência química, trabalho infantil e violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Não perca, hoje está imperdível. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. O Pampará disponibiliza a seus clientes linha de financiamento para aquisição de imóveis residenciais novos ou usados. E você pode incluir no financiamento as despesas cartorárias, ITBI, além de utilizar seu FGTS. Financiamos até 90% do valor de avaliação do imóvel. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Pampará. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. O sucesso de uma empresa é o reflexo de uma boa contabilidade. Contabilidade contábil. Contabilidade fiscal. Assessoria tributária e societária. E social doméstica. Contabilidade trabalhista e previdenciária. MEI. Declaração do IRPF e IRPJ. Contadora Lenise Moreira. Fone 980 86 71 15. Brasconta Contabilidade. Travessa Barão do Triunfo 3898 Altos, bairro do Marco. Fone 3277 5951. Brasconta Contabilidade @gmail.com. E agora já estamos aqui com a doutora Patrícia Araújo, promotora da infância na comarca de Ananindeua, né, doutora? Isso, né? Primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer para nós lhe receber. Sabemos da dificuldade de tempo, né, que é comum a todos nós, mas no seu trabalho é muito marcante. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutora Patrícia. Ô, Nilce, eu que agradeço o convite, tá? Agradeço a todos aqueles ouvintes aqui do programa Nova Vida, né, que se dispuseram aqui a assistir a esse tema. Sinto-me muito honrada com o convite, viu, Nilce? A redução da idade penal, ela traria algum benefício real à sociedade ou ao próprio adolescente? Realmente, né, Nilce, esse tema é bastante polêmico, e ele não é só polêmico na opinião pública em geral, né? Ele também é muito polêmico no meio jurídico, tá? Até entre as pessoas que fazem parte do meio, que estudam o direito da criança e do adolescente, esse tema também ele é uma polêmica, ele não é unânime em nenhum desses aspectos. Então, assim, eu poderia dizer aqui, né, para quem está nos assistindo, fornecer alguns argumentos daqueles que são a favor, daqueles que são contra, né, a redução da maioridade, até mesmo para que o nosso ouvinte ele possa formar uma opinião qualificada e possa formar sua própria opinião, né, com base em alguns argumentos defendidos pelas duas correntes. Então, nós temos como argumentos citados a favor da redução, né, da maioridade penal, ou seja, a maioridade penal hoje começa aos 18 anos de idade. O sujeito, a partir de 18 anos, então, ele estaria sujeito a sofrer as penas, né, que o Código Penal prevê para o crime que, porventura, ele venha cometer. Os que defendem que deveria se reduzir desde os 16 anos, já havia até propostas de 15, 14, os que defendem essas propostas, se bem que a maioria das propostas são a partir dos 16 anos, né, a pessoa seria imputável penalmente, defendem que hoje os adolescentes estão mais conscientes, sabem já o que fazem, têm uma capacidade plena de discernimento aos 16 anos, até mesmo, ou a partir dos 16, até mesmo pela quantidade de informação que recebem, o acesso à mídia e tudo, e que eles seriam plenamente capazes de responder por aquilo que fazem, né?
e que esses adolescentes, né, hoje em dia, e muitas vezes se usam dessa questão de não responderem da mesma forma que o adulto, como um incentivo até para praticarem atos infracionais, né? E até mesmo para serem cooptados pelas organizações criminosas, né? Como a gente vê, sobretudo, o tráfico de drogas. E o outro lado, doutora? O outro lado fala também para nós o seguinte, que a lógica daqueles que são contra essa redução, ela começa com um argumento biopsicológico, né? Que é levar em conta que a adolescência é uma fase de transição humana crucial, onde o ser humano ele ainda está se desenvolvendo, onde ele ainda está adquirindo uma maturidade psicológica, né? Até mesmo para enfrentar as diversas situações da vida, as influências do meio e tantas outras coisas. E essa corrente, ela defende uma lógica que não é punitiva, como se uma punição mais severa fosse reduzir a criminalidade. Ela parte de uma lógica socioeducativa, pedagógica, aonde educar seria mais eficiente do que punir. Que já seria o que prevê o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente se ele fosse realmente aplicado, não? Na verdade, essa lógica dos que são contra a redução da maioridade, ela parte também muito, Neuci, de levar em conta até mesmo dados estatísticos dentro do sistema, do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, de que, por exemplo, não sei se a maioria sabe, mas os crimes violentos ou mais violentos cometidos por adolescentes, você vai ter um percentual de 16% de todos os crimes que os adolescentes cometem, 16% são crimes mais violentos. Por exemplo, bem abaixo da fantasia da bem maioria abaixo, das pessoas, exatamente. Né? A maioria dos crimes cometidos por esses adolescentes, 47% são de roubo e 22% de tráfico de drogas. Só aí nós temos 69% em 2 delitos. Por exemplo, estupro, lesão corporal e ameaça corresponde a 1%. Tá? Se você for analisar, segundo os dados do SINASE, que o adolescente envolvido em casos de homicídio e tentativa de homicídio, latrocínio, que são crimes mais graves, não chega a 16%, não chega a 15%. Então, assim, nós partimos de uma lógica aí de que também há uma grande preocupação dos estudiosos de que, com a redução da maioridade penal, os adolescentes passem a compor um grupo semelhante ao grupo que se vê hoje penitenciário nas prisões do Brasil, que seria uma punição para jovens com situação de vulnerabilidade social, na sua maioria negros, pobres, né? E iria repetir uma lógica de um sistema penal punitivo que, infelizmente, não está conseguindo cumprir a sua função, que é ressocializar. Tá? Então, é bem diferente essa lógica. É uma lógica que ela reputa investimento do Estado em políticas públicas, né? Em políticas públicas de educação, de saúde, de cultura, de esporte, de lazer, né? Uma política pública que, infelizmente, hoje nós vemos bastante deficiente no nosso país. Eu já ouvi de operadores do direito, de um magistrado e de promotores também, a seguinte expressão: a medida em meio aberto, né, para adolescente, a liberdade assistida, é a mais eficiente de todas, ou seria a mais eficiente de todas, se ela fosse bem aplicada. Né? E aí eu pego, doutora, esse gancho para lhe pedir para falar um pouco das medidas socioeducativas. Quais são elas? O que as caracteriza? Né? E também dirimir um pouco a questão de que se diz que o adolescente que comete ato infracional fica impune. Ele fica impune? Não, ele não fica impune, né? Um dos grandes argumentos também defendidos pelas pessoas que sustentam, que são a favor da redução da maioridade, é exatamente que o adolescente hoje ele está impune, né? E que o ECA traz medidas que não são suficientes para dar uma resposta à sociedade com relação a esses atos infracionais cometidos. Então, assim, nós temos uma lógica hoje no sistema jurídico, dentro do Estatuto, a partir dos 12 anos de idade, né, período que marca a adolescência, o adolescente brasileiro, ele responde já pelos atos que pratica. Não responde com a mesma lógica do Código Penal, né, por se levar no ECA em consideração a sua condição de pessoa em desenvolvimento. Então, ele está sujeito à aplicação do que nós chamamos de medidas socioeducativas para aquelas condutas
que nós chamamos de atos infracionais ao invés de crimes. Tá? Então, nesse caso, esses adolescentes eles estariam sujeitos a medidas mais graves, como a internação e a semiliberdade, né, que são medidas restritivas da liberdade, e sujeito a medidas menos graves. E vamos lá, esse parâmetro de gravidade da medida do ato é proporcional à medida que vai ser aplicada. Ou seja, atos mais graves, com violência, grave ameaça, onde há uma reincidência de atos infracionais daquele adolescente, iriam reputar em medidas mais severas, como a internação numa unidade socioeducativa e a semiliberdade, que também é cumprida nessas unidades. As medidas são essas que o Estatuto prevê e, na verdade, não há uma impunidade. Há uma responsabilização levando em conta a capacidade de desenvolvimento, de amadurecimento desse ser, que ainda é um adolescente antes desses 18 anos de idade. Bom, tem duas coisas que eu gostaria de comentar, né, com a senhora sobre o que a senhora falou agora. A primeira é a importância da família ser trazida a esse processo de socioeducação, né? Eu suponho que não seja algo fácil de se fazer sempre, mas que é extremamente necessário, né? E a segunda é, se consegue, as medidas em meio aberto, elas são de responsabilidade dos municípios, através das secretarias de assistência ou fundações equivalentes. Se consegue fazer uma aplicação satisfatória dessas medidas através dos seus órgãos executores? As medidas em meio aberto, em si, apesar de nós termos um contexto no Brasil inteiro, de todos os municípios do Brasil terem as suas dificuldades, as suas carências, né, sobretudo na implantação de equipamentos da área da assistência social, como, por exemplo, os CREAS, os Centros Especializados da Assistência Social, que é o órgão responsável, né, dentro da estrutura municipal, para coordenar esse serviço, dessa prestação de serviço, apesar de muitos municípios nem contarem com o CREAS, muitas vezes terem que usar o serviço do município vizinho, o que vai de encontro à municipalização do atendimento prevista no Estatuto. Apesar de tudo, ainda se tem conseguido uma boa lógica de ressocialização, de reinserção, que é exatamente aquilo que o Estatuto prevê. Não estou dizendo aqui em nenhum momento que é um serviço prestado de uma forma perfeita ou ideal, mas ele ainda consegue, né, nos dar uma resposta muito favorável, exatamente por envolver adolescente, família, escola e comunidade. O que a senhora está dizendo me leva a pensar, a concluir que, apesar de estarmos longe do ideal, tanto nas medidas de privação de liberdade do adolescente, quanto nas de meio aberto, elas ainda são melhores do que se reduzir a idade penal e repetir uma lógica, aí a opinião é minha, doutora, uma lógica perversa que pune muito mais ou quase que exclusivamente as pessoas negras e de baixa renda. Com relação a esse tocante, né, assim, eu não, nem posso assim, me dar o direito a estar expressando determinadas opiniões, assim, as opiniões de Patrícia. Aqui eu falo como promotora de justiça, né? Nessa lógica do que nós acompanhamos no dia a dia, embora não esteja muito longe do ideal, né, o sistema socioeducativo como um todo, tanto nas medidas em meio aberto, que eu comentei há pouco, como nas medidas em meio fechado, no caso da internação e da semiliberdade, mas ela ainda tem conseguido trazer uma resposta a esses nossos adolescentes de, como eu te falei, de maior reinserção. Por exemplo, se comenta muito, os que são favoráveis à redução da maioridade, que esses adolescentes teriam condições de responder que nenhum adulto e que o sistema prisional ofertaria para ele a semelhança do que ele recebe no sistema socioeducativo, até mesmo porque o socioeducativo está com condições muito precárias. Vamos lá, o sistema penal também possui condições precárias. Nós sabemos que o Estado falha um pouco em conseguir, né, que a pena cumpra a sua função de ressocialização. Isso é uma realidade, isso não é uma crítica, tá? Então, com base nessa constatação, eu te pergunto, dentro de um centro de internação, por mais precário que esteja ainda o sistema, o adolescente recebe atendimentos por assistente social, psicólogo, pedagogo, ele estuda dentro da unidade, né? Ou até mesmo na semiliberdade ele frequenta uma escola
para poder continuar o seu processo de educação. Ele participa de atividades profissionalizantes, né, como rotina da unidade e não como uma excepcionalidade dentro do, como muitas vezes, às vezes acontece no sistema prisional, que às vezes não consegue desenvolver tanto essas funções. Ele participa, ele é encaminhado para tratamento de dependência química, ele é levado a este tratamento pelos técnicos da unidade, que supervisionam tanto a feitura do tratamento nos CAPs, como dentro da unidade a questão de medicação ou de qualquer outro tipo de medida necessária conforme a prescrição médica, né? Então o adolescente ainda recebe atendimento à família, que não se trata da visita da família apenas ao adolescente, mas também de uma análise de um perfil e de uma busca de reflexão junto com os técnicos, como eu já falei, assistentes, psicólogos, né, pedagogos, de reflexão daquela família também e de verificação de como aquela família pode voltar a receber este adolescente de uma forma que ele não retorne mais ao sistema socioeducativo. Infelizmente, eu, como promotora, não fui só ao longo desses 18 anos promotora da infância, mas também já fui promotora de justiça criminal. Nós não vemos todo este arcabouço de suporte dentro do sistema prisional. Há ainda um suporte diferenciado, mesmo com as precariedades do sistema. Em que pesem as precariedades. Em que pesem as precariedades. Ainda há um atendimento buscando aquilo que o ECA tanto nos induz a sonhar, que seria a tal da proteção integral. Você falou sobre mudanças, sobre precariedade, né? E me veio à lembrança um juiz da infância que foi desembargador, o Dr. Paulo Frota, né? Que é uma figura histórica no judiciário aqui paraense, e se conta muito da relação dele com os adolescentes, inclusive os autores de ato infracional, né? Que na época dele, o Dr. Paulo, na época do Sírio, na época de Natal, levava um adolescente para a casa dele, ou dois, para conviver com a família, para ter esse momento também e no olhar dele de mostrar que era possível, né? Que existiam outras maneiras de viver. Eu acho essas histórias belíssimas, mas eu penso se hoje ainda é esse perfil, se o perfil do adolescente mudou nos últimos anos, vamos nem ao tempo do Dr. Paulo, vamos pegar os últimos 10 anos, né? Se houve uma mudança desse perfil, se a presença do álcool e da droga no ato infracional aumentou. Hoje, doutora, seria possível estimar assim, um percentual de adolescentes que, além dos atos como a senhora citou, assalto, mas também, direto ou indiretamente, o álcool e as outras drogas estão envolvidos? Nesse realmente por exemplo, posso fazer um recorte aqui nos últimos 10 anos, nos atendimentos que eu faço na promotoria em Ananindeua. A gente percebe, sim, um pouco de uma mudança nos últimos 10, 15 anos, de uma mudança na gravidade dos atos praticados, né? Nós temos que hoje, o adolescente que antes muitas vezes se envolvia apenas em brigas no colégio, em brigas dentro da comunidade, aquela coisa da lesão corporal, da ameaça, ou mesmo de uma injúria, de uma difamação por questões aliadas ao bullying, né? Hoje você vê muito. Tínhamos a presença do furto, mas com uma conotação diferente, tipo aquele furto do descuido. Eu vi um celular deixado ali, vou lá, pego. Hoje a gente nota que esse perfil infracional mudou um pouco. Nós temos o jovem muito envolvido no tráfico de drogas, como eu te falei, 22% dos jovens do sistema educativo estão envolvidos no tráfico de drogas, muitas vezes como uma forma de sustentar o seu uso, né? E nós vemos também o adolescente numa prática constante, muitas vezes de furtos e até de roubos, que é um crime mais violento, mas já com o viés daquela questão de trocar o objeto por um dinheiro para comprar a droga ou até mesmo pela própria droga, de entregar aquele objeto para o traficante, em troca disso receber a droga. Então, a gente percebe, sim, uma mudança. E assim, eu seria leviana se eu te citasse aqui um dado estatístico muito bem compilado, o que eu posso te falar da minha experiência cotidiana, aonde, claro que essa é sempre uma pergunta na oitiva informal, quando o adolescente é apresentado ao promotor de justiça, logo após ele ser apreendido e levado à delegacia, ele vai ao Ministério Público. E lá nós sempre indagamos, eu pelo menos sempre indago na oitiva informal, se ele faz uso de álcool,
de droga, com que frequência, né? E a gente, infelizmente, tem notado, eu posso dizer que dos atendimentos que eu faço, cerca de 90% deles tem um fundo ali, a dependência química muitas vezes está no fundo, como pano de fundo, infelizmente. É lamentável, né? É lamentável. Doutora, eu vou pedir para que nós façamos uma pequena pausa para o nosso intervalo, mas nós voltamos já já. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. O Pampará disponibiliza a seus clientes linha de financiamento para aquisição de imóveis residenciais novos ou usados. E você pode incluir no financiamento as despesas cartorárias, ITBI, além de utilizar seu FGTS. Financiamos até 90% do valor de avaliação do imóvel. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Pampará. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Estamos de volta com o programa Nova Vida, programa da família paraense. Continuando a nossa conversa com a doutora Patrícia Araújo, promotora de justiça de Ananindeua, na área da infância. Um ponto que eu penso que é importante nós aproveitarmos a sua presença aqui para falar dele são as violências sofridas no ambiente doméstico, em particular, por crianças e adolescentes, e muitas das vezes, por pessoas que fizeram uso de álcool ou outras drogas, né? E aí nessas violências a gente tem a violência sexual e outras formas de violência. Como é que eu posso denunciar? Como é que a pessoa que está nos assistindo pode denunciar esse tipo de violência se tiver conhecimento? E o que o Estado tem hoje de estrutura para proteger essas vítimas? Há diversos canais, né, por onde a sociedade pode fazer a denúncia de qualquer tipo de violência, à criança e adolescente. Eu poderia citar o Disque 100, que é um instrumento, né, a nível nacional, posto à disposição do cidadão para fazer esse tipo de denúncia. Nós temos os conselhos tutelares, nós temos delegacias especializadas, por exemplo, em Ananindeua, delegacia especializada de atendimento a criança e adolescente vítima, né? Nos municípios onde não tem a própria delegacia, né, local, recebe esse tipo de denúncia. Hoje em dia o Estado já está minimamente equipado com a questão dos PROPAS, dos atendimentos aonde você leva essas crianças para realizar a perícia. Ainda não é também o ideal, não tem em todos os municípios, mas você consegue, né, fazer essa perícia. Os municípios polo já se encontram. Hoje em dia, com a lei que fala da escuta especializada, já há um cuidado maior na hora de se tomar o depoimento, colher as informações que vêm dessa criança e do adolescente, até mesmo para não estar revitimizando, né, essa criança e esse adolescente, de repetirem a história em cada lugar do sistema de justiça por onde passa. Era aquela coisa, né, doutora? A criança era ouvida na delegacia, ouvida depois no ela era ouvida no Ministério Público, ouvida no Judiciário, ouvida no CREAS, aí ouvida no Conselho Tutelar. Então, isso provocava uma revitimização que muitas vezes levava a própria vítima a se sentir desconfortável em prosseguir, né, com aquela tão necessária investigação sobre uma coisa tão grave. Inibia a vítima até em fazer a denúncia? Não, é isso que eu estou falando. Essa questão da revitimização, ela foi uma questão que foi dada muita atenção, tanto, né, nas legislações recentes que falam desse depoimento especial, exatamente por esse aspecto. Você não pode estar reprovocando um sofrimento o tempo inteiro que ele poderia ser minimizado, como hoje é, por uma única escuta. Ali, sim, estariam os fatos e toda aquela trajetória daquele evento que aquela criança ou adolescente foi vítima, para que ela não tenha que repetir a mesma história a cada lugar para onde ela passa, como você colocou. Isso já é uma estratégia, né?
e assim uma excelente estratégia. Isso vem sendo, né, nos municípios praticado dentro da estrutura dos municípios, de ter uma assistente social, ou um pedagogo, um psicólogo, até mesmo equipes do judiciário, né, que conseguem produzir esse depoimento especializado. Tem algumas outras Mas situações... assim, desculpa, você me perguntou Não, fica à vontade. da questão do atendimento integral, né, a essas crianças vítimas, inclusive de abusos sexuais e outras violências. Nós temos o atendimento referenciado nos CREAS, né, se procura aplicar as medidas de proteção, de envolvimento da família, daquela criança, daquele adolescente, ali nas atividades da comunidade, em acompanhar como está o seu desempenho escolar, que muitas vezes é prejudicado, né, pela questão dos abusos e de outras violências. Então, assim, hoje a rede já dispõe. Então, assim, se quiser denunciar, eu aconselho, denuncie, não omita, não cale, tá? Faça esse favor a essa criança e adolescente por qualquer um desses canais, Ministério Público, Conselho Tutelar, Disque 100, Delegacia, tá? Mas que a gente consiga proteger as nossas crianças e adolescentes. Dentro desse olhar da proteção, né, e a gente pensar um pouco amplo, ampliar um pouco mais, a senhora vê na sua rotina de trabalho, pelo seu conhecimento mesmo, uma correlação entre o uso de álcool e drogas e algumas exposições a que a criança pode ser feita na infância, como exploração sexual, trabalho infantil, enfim, situações como essas? Essas situações de trabalho infantil, eu sei que muitas vezes, numa lógica social, muitas famílias acham que é muito mais proveitoso a criança e adolescente estarem trabalhando desde uma tenridade, né? Muitas vezes até em tempo integral, porque isso ajudaria no sustento da família, devido à vulnerabilidade. Mas a grande preocupação, eu entendo, no sistema de justiça, ela perpassa exatamente por uma exposição a fatores de risco, né? Se aquela criança puder ajudar, cooperar, não como uma obrigação, como de uma pessoa que está inserida no mercado de trabalho, mas ela puder ajudar a família, ótimo, né? Perfeito, mas que ela não deixe de frequentar a escola, não deixe de ter o seu tempo para brincar, o seu tempo de ser criança, né? E de ser adolescente. Né? Essa questão de estar na rua. Sobretudo, a exposição, que muito nos preocupa é a exposição, muitas vezes nas ruas, porque eles estão sujeitos à oferta dessas substâncias ilícitas, ou até mesmo ilícitas, como álcool. Ou então, eu acho que é um fator que contribui. Então, a gente tem que sempre estar se preocupando com essa questão dessa exposição a esses fatores de risco. Perfeito. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero lhe deixar um minutinho para a senhora se despedir, deixar sua palavra sobre essa questão do cuidado com a criança, a importância de olhar, a preocupação com a droga, o que for, o que vier para a senhora, uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu queria trazer uma mensagem também, sabe, assim, um pouco menos jurídica, seria uma mensagem de esperança e de otimismo, tá? Sei que a questão do uso abusivo do álcool, da droga, é uma preocupação constante nas famílias, tanto daquelas que não têm nenhuma pessoa na família envolvida com esse uso, mas que se preocupam que venham a usar, né? Como daquelas que já têm essa realidade dentro da família e que estão, alguns em tratamento, em recuperação, outros não. Eu sei que essa é uma realidade bastante difícil, né? Mas que as famílias consigam trabalhar dentro de uma ótica de desenvolvimento das suas próprias potencialidades enquanto família e levando também em conta que a dependência química ela é multifatorial, ela não é uma coisa porque foi filho de pais separados vai usar álcool e droga. Isso seria até um preconceito, né? E muitas vezes a gente escuta falar, mas não é porque você foi um bom aluno, sempre assíduo na escola, filho de uma família com os pais vivendo juntos e tudo, e aquele cidadão vai estar livre de usar álcool e droga. Né? Todos podem exatamente, são multifatores, né? Fatores psicológicos, fatores do indivíduo, fatores do meio, das influências do meio. Então, assim, eu acredito que um diálogo fraterno dentro da família, uma reflexão, né? Aquela questão do não julgamento, mas do apoio. Eu acredito que o caminho é exatamente isso. Eu acho que o fortalecimento dos vínculos da família é um caminho junto com o amor, porque sem isso eu acho que fica muito difícil resolver qualquer questão. Patrícia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo que você trouxe ao nosso programa. A todos vocês em casa, obrigado por estarem conosco. O Nova Vida
é o Programa da Família Paraense. Aqui embaixo você vai ver os nossos meios de contato, telefone, WhatsApp, e-mail, ok? Nós estamos aqui por você e para você. Até o próximo programa. Oferecimento Bampará, onde tem Pará, tem Bampará.